Quantas histórias você já ouviu em que o herói era invisível? Não daqueles que vestem capas, mas dos que carregam o peso do mundo nas mãos calejadas, sem que ninguém sequer perceba. Hoje, você vai conhecer Daniel, um jovem simples de 24 anos, nascido em Aracaju, Sergipe, que ousou desafiar um sistema corroído pela arrogância e pelo desprezo silencioso. Em meio ao barulho ensurdecedor de máquinas e ordens gritando no vento, Daniel era apenas mais um rosto entre capacetes e uniformes suados. Apenas mais um novato, pronto para ser ignorado como tantos outros. Só que desta vez, o invisível enxergava o que ninguém mais via. Enquanto engenheiros e veteranos zombavam da sua inexperiência, ele observava cada rachadura, cada pequena falha escondida nos alicerces da obra. Ninguém esperava nada dele. E é aí que mora o perigo de subestimar quem carrega a humildade como armadura. Nesta história real, você vai testemunhar como a coragem silenciosa de um jovem pedreiro virou o jogo, salvou uma construção inteira do colapso, e expôs, diante de todos, a fragilidade dos que se acham inabaláveis. Prepare-se, nem sempre quem manda é quem mais entende. E nem sempre quem ouve pouco é quem sabe menos. O que Daniel fez naquele canteiro de obras vai mudar a maneira como você enxerga o verdadeiro valor das pessoas. E talvez, também mude o jeito como você constrói seus próprios sonhos. O primeiro dia de Daniel no canteiro de obras da construtora Horizonte foi um choque de realidade. A teoria bonita das entrevistas de emprego ficou do lado de fora dos portões. Ali dentro, o ambiente era outra história, duro, ríspido, marcado por uma hierarquia silenciosa que separava veteranos e novatos como água e óleo. Assim que chegou, Daniel sentiu os olhares atravessados. Comentários velados surgiam a cada passo que dava. Mais um para carregar balde e se meter onde não é chamado, murmuravam alguns. Entre máquinas pesadas e estruturas metálicas, ele era apenas o novo, alguém que deveria ficar quieto, obedecer e não questionar. A liderança, personificada em figuras como o engenheiro-chefe Dr. Bruno, fazia questão de reforçar essa divisão. Para eles, a experiência era medida não pela atenção ou pela responsabilidade, mas pelo tempo de serviço e pelo tom de voz autoritário. Os erros dos antigos eram engolidos com cumplicidade, os tropeços dos novos eram motivo de escárnio público. Daniel, com seus olhos atentos e espírito humilde, sabia que precisava mais ouvir do que falar. Mas mesmo em silêncio, ele percebia, havia algo de errado ali. Não apenas nas atitudes humanas, havia também pequenas rachaduras, sinais sutis de que a obra, assim como o ambiente, estava sustentada em bases frágeis. Naquele canteiro em Aracaju, não seria fácil conquistar respeito. E Daniel, mesmo sem saber, estava prestes a provar que, às vezes, é justamente o mais ignorado quem enxerga o que ninguém quer ver. O sol castigava o canteiro de obras quando Daniel, carregando baldes de cimento, foi chamado de forma abrupta pelo engenheiro-chefe, Dr. Bruno. Era dia de inspeção interna, e o engenheiro queria garantir que tudo parecesse sob controle diante da diretoria. Sem cerimônia, apontou para Daniel, que estava apenas há alguns dias na função, e deu uma ordem ríspida. Você aí, chega aqui e me diz, qual o espaçamento ideal das vigas secundárias dessa laje? Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Todos sabiam que a pergunta era capciosa, uma armadilha perfeita para expor o novato. Daniel, surpreso, respirou fundo. Tentou recordar o que sabia, mas, antes mesmo que pudesse esboçar uma resposta, Dr. Bruno já soltava um sorriso cínico e completava em voz alta. Não sabe nem abrir a boca e quer trabalhar numa obra desse porte. É por isso que esse país não vai para frente. As gargalhadas ecoaram entre os colegas, misturadas ao barulho das britadeiras. Daniel sentiu o rosto queimar, mas não reagiu. Baixou a cabeça e voltou ao trabalho, segurando dentro de si uma dignidade que ninguém ali parecia reconhecer. Para Dr. Bruno, a humilhação pública era uma ferramenta de ensino. Para Daniel, era a primeira cicatriz silenciosa que marcava a verdadeira realidade daquele ambiente, um lugar onde o conhecimento era menos valorizado que a vaidade, e onde a soberba construía muros mais altos do que as próprias paredes de concreto. Naquele momento, muitos teriam se revoltado ou desistido. Mas Daniel, mesmo ferido, decidiu seguir. Ele sabia, ainda que sua voz fosse abafada, seus olhos continuariam atentos. E, cedo ou tarde, a verdade falaria mais alto. Enquanto as semanas passavam, Daniel foi se tornando quase invisível para a maioria dos colegas.
Ignorado, subestimado e frequentemente tratado como parte do cenário, ele aproveitou o silêncio ao seu redor de uma forma que ninguém esperava, observando, estudando e registrando. Cada intervalo, cada tarefa, cada pequena brecha no cronograma da obra era uma oportunidade para ele analisar detalhes que passavam despercebidos pelos mais experientes. Daniel notava fissuras discretas surgindo nas paredes recém-levantadas, deformações sutis nas estruturas de apoio e pequenas movimentações no solo, sinais de alerta que, para olhos arrogantes, eram irrelevantes ou invisíveis. Ele não falava nada. Apenas anotava em um caderno surrado que guardava com cuidado na mochila. Esboçava desenhos, calculava medidas, relacionava datas. A cada página preenchida, a certeza dentro dele crescia. Algo muito errado estava acontecendo ali. Dr. Bruno e os outros engenheiros, confiantes em suas rotinas automáticas, sequer cogitavam revisar suas próprias decisões. Afinal, para eles, errar era algo que acontecia lá embaixo, com os operários, nunca com a liderança. Daniel, com seus olhos atentos e sua humildade silenciosa, compreendia uma verdade que poucos ali sabiam enxergar. Às vezes, as maiores tragédias começam com os menores sinais. E enquanto todos continuavam caminhando com olhos vendados, ele seguia montando, peça por peça, o quebra-cabeça de um perigo iminente. Em breve, o que estava escondido sob concreto e soberba não poderia mais ser ignorado. Se essa história já tocou o seu coração, imagine o que ainda vem pela frente. Então já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui a gente conta histórias que transformam vidas, e podem transformar a sua também. Compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que humildade e coragem sempre vencem a arrogância. O dia estava quente e, como sempre, o canteiro de obras fervilhava de atividades. Daniel, após semanas observando minuciosamente os erros escondidos nas fundações da obra, decidiu finalmente agir. Ele não podia mais ficar em silêncio. Com a coragem que já começava a tomar forma dentro de si, se aproximou de Dr. Bruno, que supervisionava o trabalho de uma equipe próxima. Dr. Bruno, com todo respeito, eu percebi algumas falhas nas fundações que podem comprometer a estrutura. As rachaduras nas vigas secundárias estão se expandindo. A voz de Daniel estava firme, mas o nervosismo era perceptível. Ele sabia que estava colocando sua posição em risco, mas sua consciência não permitia que ele ficasse quieto. Dr. Bruno virou-se lentamente, como quem não acreditava no que acabará de ouvir. A expressão no rosto do engenheiro era uma mistura de desdém e irritação. Olha aqui, novato. Você acabou de chegar, e já quer dar aula de engenharia? Vai cuidar do seu trabalho, e deixa os especialistas aqui resolverem. A humilhação foi imediata e pública. A atitude arrogante de Dr. Bruno fez todos ao redor rirem discretamente. Daniel sentiu o peso da vergonha, mas, mais uma vez, não reagiu. Sabia que, se sua percepção estava certa, o que ele tinha notado era muito mais grave do que um simples erro técnico. Mas, por ora, sua voz foi abafada pela soberba do especialista. Ele voltou ao seu posto, mas agora, não apenas as rachaduras eram visíveis, a incerteza dentro de si também começava a crescer. Os dias seguintes passaram em um silêncio pesado. Daniel continuava trabalhando, mas agora com uma sensação crescente de angústia. As fissuras nas vigas e no solo não paravam de crescer. Era como se a obra estivesse prestes a desabar, mas ninguém parecia perceber. A arrogância dos engenheiros e a indiferença dos superiores tornavam ainda mais difícil levantar qualquer alerta. Daniel, com a calma de quem sabe que algo grande está prestes a acontecer, anotava tudo. Medições, datas, pequenas alterações nas condições da obra. Ele não tinha mais dúvidas de que, se nada fosse feito, a estrutura da construção desabaria. Mas as semanas passavam, e o peso do silêncio do canteiro parecia maior a cada dia. No fundo de sua mente, ele sabia, o pior estava por vir. As rachaduras que ele notava, quase invisíveis para os outros, estavam se expandindo. O solo que parecia firme agora cedia aos poucos. A obra, que para muitos estava pronta para ser entregue, estava com os alicerces à beira do colapso. Mas Daniel não desistia. Ele anotava cada detalhe, fazia suas medições, e sabia que não tinha tempo a perder. O risco estava lá, como uma sombra que se aproximava lentamente. Era questão de tempo até que tudo caísse. E, no fundo, ele sabia que se não agisse,
a tragédia não seria apenas de uma obra desabando, seria o seu silêncio, que agora pesava mais do que qualquer tijolo. Era o dia da vistoria, e a diretoria da construtora Horizonte estava para chegar. Daniel sabia que aquele seria o momento decisivo. A obra, que por fora parecia segura, estava cheia de falhas estruturais que ele já havia identificado. Mas o que mais o preocupava era que, durante a inspeção, ninguém parecia disposto a olhar além das aparências. A arrogância dos engenheiros e a indiferença de Dr. Bruno ainda pairavam no ar. Ele observava, tenso, enquanto a equipe se preparava para receber a diretoria. Todos estavam focados em esconder os problemas, em mostrar uma fachada de perfeição. Mas Daniel sabia que a verdadeira ameaça estava prestes a ser ignorada mais uma vez. As fissuras nas vigas já estavam visíveis, e o solo, que antes parecia firme, agora apresentava pequenas ondulações. O risco de um colapso era iminente. Quando a diretoria chegou, o clima ficou ainda mais pesado. Dr. Bruno, como sempre, estava confiante demais. Ele se posicionou à frente, sorrindo, pronto para dar uma explicação técnica impecável sobre a obra, mas ninguém, exceto Daniel, parecia notar o perigo que se aproximava. O que Daniel não esperava era o peso de sua responsabilidade. Ele sabia que se não agisse naquele momento, poderia ser tarde demais. Respirou fundo, olhou uma última vez para as rachaduras e, com a sensação de que a verdade tinha que ser dita, tomou sua decisão. Ele não poderia esperar mais. O momento decisivo chegou. A diretoria estava no centro da obra, observando a apresentação de Dr. Bruno, que, com seu ar de superioridade, tentava disfarçar os problemas visíveis sob a superfície. Daniel sabia que, se não interviesse agora, o colapso era inevitável. A tensão no ar era palpável, mas ele estava decidido a agir. Com passos firmes, Daniel se aproximou de Dr. Bruno, que ainda explicava com entusiasmo a perfeição da obra. Ele interrompeu, o coração batendo acelerado, mas a mente focada. Sua voz, normalmente tímida, soou clara e autoritária. Dr. Bruno, com todo respeito, a estrutura não está segura. As fissuras nas vigas e a movimentação do solo são sinais de que algo muito sério está acontecendo aqui. Se não tomarmos uma atitude agora, a obra corre risco de desabar. O engenheiro-chefe olhou para Daniel com surpresa, seu sorriso desaparecendo instantaneamente. Ele tentou desdenhar novamente, mas a firmeza na voz de Daniel o fez hesitar. A diretoria, que antes estava desconcentrada, agora focava na cena. Os olhares estavam todos voltados para o novato, que, com coragem, apontava as falhas que haviam sido ignoradas por tanto tempo. Não podemos arriscar mais. A integridade da obra está em jogo. Daniel concluiu, com a voz grave e calma. Dr. Bruno, por mais que tentasse, não tinha como negar o que estava sendo exposto. A diretoria, já alarmada, pediu uma inspeção imediata. Quando o relatório veio, as falhas apontadas por Daniel eram graves demais para serem ignoradas. O engano de Dr. Bruno foi finalmente desmascarado. Daniel, em sua humilde atitude, salvou a obra de uma tragédia, e sua intervenção foi o ponto de virada que transformou sua posição na obra e na visão de seus colegas. O impacto da intervenção de Daniel reverberou por todo o canteiro de obras. Quando a diretoria revisou os relatórios e constatou a gravidade das falhas que Daniel havia apontado, a surpresa foi geral. A obra estava, de fato, em risco de desabamento. O engenheiro Dr. Bruno, que se mantinha arrogante e seguro até então, viu-se diante de uma situação impossível de defender. A incompetência foi exposta de forma pública e irreversível. Naquela tarde, a mudança no clima foi instantânea. A diretoria não apenas paralisou a obra, como também convocou uma auditoria interna. Dr. Bruno foi afastado imediatamente, e sua reputação, construída sobre anos de soberba e desdém, desabou com a mesma rapidez que a obra que ele havia comandado com tanta negligência. Mas, em meio ao caos e ao desconforto, houve uma luz. Daniel, o pedreiro novato, o homem invisível, tornou-se o herói daquele dia. Ele foi chamado ao escritório da diretoria, onde recebeu elogios sinceros pela sua coragem e visão. Sem perder a humildade, Daniel reconheceu que sua intervenção não havia sido por desejo de se mostrar, mas por responsabilidade, pela verdade que ele sabia que não podia ignorar. Não fiz isso por mim, mas pela segurança de todos nós. Daniel disse, com a mesma humildade que sempre o caracterizou. Mas para todos ali,
ele agora representava mais do que um pedreiro novato. Ele era símbolo de competência genuína. A mudança foi visível. Seus colegas começaram a tratá-lo com mais respeito, não pela sua posição, mas pela sua postura diante dos desafios. Dr. Bruno foi substituído por uma equipe mais comprometida com a qualidade. A obra continuou, agora com uma nova perspectiva, mais segura e focada no real valor do trabalho. E assim, com coragem, humildade e muito mais visão do que muitos imaginavam, Daniel provou que as grandes transformações começam em pequenas atitudes de responsabilidade. Ele não precisava de um título para ser reconhecido, sua verdadeira força veio daquilo que ninguém mais estava disposto a ver. Agora, se você também acredita que o mundo precisa de mais gente como Daniel, disposta a lutar pela verdade e fazer a diferença, não deixe de curtir esse vídeo. E se inscreve no canal porque aqui a gente vai te mostrar que a verdadeira força está nas histórias que transformam vidas. E ó, se você ainda não compartilhou com aquele amigo que sempre tenta esconder o que não está certo, corre lá e manda esse vídeo, porque a mudança só acontece quando a gente se une. Ah, e não esquece de ativar o sininho para não perder mais nenhuma história inspiradora como essa. Vamos juntos espalhar essa mensagem, e quem sabe, você não seja o próximo a dar o grande passo de transformar o seu próprio mundo.